Capítulo 28. À medida que vamos caindo no ar, berrando, eu espero que tenha calculado corretamente. Nós estamos indo em direção ao chão, rapidamente, que se errarmos, com certeza vamos morrer. Um momento depois, estamos imersos em uma nuvem de neve, caindo exatamente no centro de um banco de neve. Logan ainda está segurando minha mão. Colidimos com extrema velocidade. Afundamos no banco de neve e até o chão os nossos pés batem no cimento duro. Por sorte, a neve é grossa e absorveu a maior parte do impacto na queda. Quando toco o fundo, parece que eu saltei a uns poucos metros. Eu me sento no fundo, a neve acumulada acima da minha cabeça. Estou em completo estado de choque. A luz do sol atravessa a neve, alguns centímetros acima de mim. Fico sentada paralisada, com medo de me mover, de subir esse monte de neve. Descobri que quebrei algo. Sinto como se estivesse na praia, enterrada debaixo de uma pilha de areia. Aos poucos, mexo a mão, e então o braço e o ombro. Eu gradualmente me forço a sair desse buraco onde estou. É difícil, mas consigo chegar à superfície e sair desse monte de neve. Coloco minha cabeça para fora, como um roedor que sai do buraco da grama. Olho para o lado e vejo o Logan fazendo o mesmo. Eu estico meu pescoço e olho para cima. Lá em cima, ainda no telhado, olhando para baixo, está uma multidão de loucos. Eles estão brigando entre eles mesmos e parecem não estar dispostos a pular como nós fizemos. Eu não os culpo. Eu olho para cima, vejo a altura e fico maravilhada como tive coragem de correr esse risco. Provavelmente faria isso de novo, se eu parar para pensar sobre isso. Eu me levanto saindo do banco de neve e Logan faz também. Estou completamente coberta de neve, esfrego minhas mãos pelo meu corpo, tirando. Dou alguns passos, me examinando, vendo se alguma coisa está quebrada. Minha panturrilha ainda está dolorida, mais do que nunca, mas tirando isso, extraordinariamente, eu acho que sobrevivi relativamente intacta, apenas com poucos hematomas e alguns machucados para mostrar. Logan está andando e fico aliviado ao ver que ele também não quebrou nenhum osso. Tão importante quanto isso, estou aliviado de ver que estamos agora desse lado do muro, o deserto. Pode significar uma morte lenta, mas pelo menos estaremos a salvo. Eu olho para a Universidade Place, desolada e abandonada, que não sobrou nada. Diferentemente do terreno baldio, o deserto é quieto, pacífico. Finalmente, pela primeira vez em algum tempo, deixo minha guarda baixa. Mas eu sei que não deveria. Se essa parte da cidade é relativamente radioativa, então ela é ainda mais perigosa do que as outras regiões combinadas. Cada segundo aqui pode nos contaminar. E quem sabe, ou quem, ainda pode sobreviver por aqui. Eu odiaria encontrá-lo. Vamos continuar, Logan diz, seguindo os rastros do ônibus, que passam diretamente pelo arco da parede e continuam pela universidade. Nós andamos em um ritmo rápido pela universidade, olhando para cima dos nossos ombros enquanto caminhamos. Mais do que nunca, eu queria ter uma arma. Logan olha para o seu corpo frequentemente. Posso dizer que ele pensa a mesma coisa. A única esperança agora é apenas seguir a essas trilhas, encontrar Bree e sair daqui o mais rápido possível. Passamos pela rua 10 e então a 9, depois a 8 e de repente o céu se abre em nossa direita. Olho para essa direção e fico surpresa ao ver o local onde estava o Washington Square Park. Lembro-me de tantas noites aqui antes da guerra, passar o tempo com os amigos, sentar e assistir os skatistas fazendo suas manobras na praça de cimento. Agora olho para ela e fico assustada. Não sobrou nada. O enorme arco que marcava sua entrada está derrubado no chão, quebrado e coberto de neve. Ainda pior, onde havia um parque antes, agora não há nada a não ser uma cratera imensa que afunda centenas de metros para dentro da terra. Ela se estende até onde a vista pode alcançar. É como uma nova seção da cidade que tivesse sido escavada. Logan deve ter visto meu assombro ao observar o local. É aí onde a bomba explodiu, ele explica. Primeira que atingiu a cidade. Não consigo acreditar nisso. Parece o Grand Canyon. Eu posso ver o efeito das ondas da bomba radiando
faixas de prédios derretidos em todas as direções. Tudo que eu conhecia não existe mais. Agora parece mais uma superfície de Marte. Vamos! Logan fala impaciente, e eu percebo que essa visão deve perturbá-lo também. Os rastros do ônibus continuam pela universidade até o seu fim. Então viram à esquerda no Oeste 4. Nós os seguimos, passamos pelo Village e viramos à direita na Broadway. Não, perdão, na Bowery. Essa avenida é mais larga e também está tudo desolado. Não há nenhuma alma à vista. Eu deveria me sentir mais relaxada, porém, por mais estranho que pareça, me sinto aflita que nunca. É inquietante, está tudo tranquilo. Tudo que eu posso ouvir é o uivo do vento, a neve açoitando meu rosto. Não consigo deixar de sentir que a qualquer momento alguma coisa pode pular em cima de mim. Nada acontece. Pelo contrário, andamos e andamos, quarteirão após quarteirão, sempre indo em direção ao centro. É como se cruzássemos um vasto deserto sem final em vista. E isso acaba sendo o maior perigo nesta zona. A distância, o frio. Os rastros do ônibus parecem nunca acabar, e a cada passo minha perna fica ainda pior e eu fico ainda mais fraca. Aos poucos, o céu da tarde carregado de nuvens de tempestade escurece. Quando cruzamos a enorme rua, que era conhecida como Houston, penso quanto tempo mais posso aguentar. Se Logan tiver certo, eles realmente estão levando Bree para o Salt Street Seaport. Então, ainda temos muito caminho à frente para percorrer. Eu já começo a sentir tonta e delirante e faminta. Minha perna está 5 vezes o seu tamanho normal e, ironicamente, está caminhando para sua etapa mais difícil de todas. De alguma forma, eu sigo em frente, caminhando pela Broadway. Vamos em silêncio, quase não falando um com o outro. Não há muito a que eu queira dizer a ele. Quero agradecê-lo por salvar minha vida. Ele já salvou minha vida 3 vezes em um único dia, e eu estou começando a pensar se é uma dívida que eu consigo pagar. Eu também queria agradecê-lo por desistir de seu barco e vir comigo. Penso no quanto ele deve ter sacrificado por mim, e isso me incomoda. Quero perguntar por que ele fez isso tudo. Fico impressionado com suas habilidades de luta. Logan me lembra o que meu pai deve ter sido em batalha, ou pelo menos na visão dele. Eu começo a pensar de onde Logan vem, se ele é daqui, se sua família é daqui, se sua família também está viva em algum lugar. Quero lhe perguntar o que ele sente por mim. Também quero lhe perguntar, será que ele gosta de mim? Claro, eu jamais poderia realmente perguntar isso para ele, mas mesmo assim fico imaginando. Ele sente alguma coisa por mim? Por que ele não fingiu quando teve... Por que ele não fugiu quando teve a chance? Por que ele arriscou sua vida para me seguir? Pensando sobre isso, eu me sinto culpada. Eu o coloquei em perigo. Eu poderia estar seguro em outro lugar. Ele poderia estar seguro em outro lugar nesse exato momento. E, acima de tudo, inevitavelmente, quero saber se ele tem namorada, ou se teve. Eu imediatamente me repreendo, me sentindo desleal a Ben após tudo isso que acabei de deixar. Mas esses dois rapazes, Logan e Ben, são tão diferentes um do outro. Eles são duas espécies diferentes. Eu reflito sobre os pensamentos que tenho por Ben e percebo que eles ainda existem e ainda são verdadeiros. Há algo sobre ele, sua sensibilidade, sua vulnerabilidade, que eu realmente gosto. Quando olho nos dois olhos grandes sofredores de Ben, há algo que eu me identifico. Mas quando olho para Logan, me sinto atraída por ele de uma maneira completamente diferente. Logan é grande, forte e quieto. É nobre, um homem de ação e pode, claramente, cuidar de si mesmo. É um misterioso para mim, e eu gostaria de conhecê-lo melhor. Mas também gosto disso. Percebo que há certas coisas que eu gosto em Ben e há certas coisas diferentes que eu também gosto em Logan. De algum jeito, meus sentimentos por ambos coexistem. Talvez eles sejam diferentes. Eu não sinto que esteja compelido um com o outro. Eu me permito me perder nesses pensamentos enquanto caminho diretamente pela tempestade. Afasto minha mente de pensar na dor, na fome e no frio. As ruas ficam estreitas novamente quando passamos por um bairro que era conhecido como Little Italy.
Lembro-me de vir aqui com o papai comer um jantar italiano em um dos pequenos restaurantes lotados, cheios de turista. Agora não sobrou nada. Todas as vitrines foram destruídas. Não há nada a não ser entulho, um vazio. Marchamos arduamente e o caminhar fica mais difícil quando a neve chega aos meus joelhos. Eu conto os passos rezando para nossa chegada. Nós chegamos a outra rua larga e no sinal torcido está escrito Dunsley. Olho para a minha esquerda esperando ver a ponte Williamsburg. Incrivelmente não existe mais. A enorme ponte está demolida. Obviamente foi destruída em alguma batalha. Sua entrada de metal se retorce na direita do céu, como se fosse uma escultura de arte moderna. Todo aquele trabalho, aquele design, todas as pessoas envolvidas, tudo destruído e provavelmente de um momento para o outro. Para quê? Para nada. Desvio meus olhos de desgosto. Continuamos em direção, cruzando ao Dunsley. Após vários quarteirões, chegamos à principal artéria da rua Canal e eu tenho medo de olhar para a ponte Manhattan, mas me forço a fazê-lo. Gostaria de não ter olhado. Porém, assim como Williamsburg, esta ponte também está destruída. Não sobrou nada a não ser estilhaços e metais torcidos e quebrados, deixando o espaço aberto por cima do rio. Continuamos olhando, meus pés, minhas mãos tão congelados que começam a me perguntar se não estou queimada por gelo. Passamos por onde um dia foi a Chinatown, com seus altos prédios e ruas estreitas, agora irreconhecíveis. Como qualquer bairro, é só mais uma pilha de entulho abandonado. A Broadway vira à direita, no Park Row, e estou respirando com dificuldade quando entramos em mais algumas quadras e chegamos em uma enorme interseção. Eu paro e fico olhando assombrada. Do lado direito está a estrutura que era conhecida como Cidade Hall. Agora está em ruínas, uma mera pilha de escombros. É horrível. Esse incrível prédio, uma vez grande, agora não passa de uma memória. Tenho medo de me virar e olhar para a ponte do Brooklyn atrás de mim. Aquele lindo trabalho de arte que eu costumava atravessar com brilho nos dias quentes de verão. Rezo que ele ainda esteja lá, que pelo menos algo bonito continue de pé. Fecho os olhos e viro lentamente. Fico horrorizada. Assim como as outras duas pontes, ela também está destruída. Nada restou, sequer sua base, deixando um enorme buraco por cima do rio. No segundo lugar, onde ela ficava, no seu lugar, onde ela ficava, há uma enorme pilha de metal retorcido saindo do rio. Ainda mais assustador, caindo ali no meio do rio, sobressaindo em um ângulo retorcido, estão os restos de um enorme avião militar meio submerso com sua cauda apontada para cima. Parece que mergulhou e nunca mais saiu. É chocante ver um avião tão grande caído no rio, como se uma criança tivesse jogado seu brinquedo na banheira e não se dera o trabalho de tirá-lo. Está mais escuro agora, o sol está quase se pondo e eu não posso ir muito além. Incrivelmente, o vento e a neve continuam melhorando. A neve passa pelos meus olhos, a neve passa pelos meus joelhos e eu sinto como se estivesse sendo engolida viva. Sei que o porto não está tão longe, mas é muito doloroso dar mais um passo. Estico minha mão e pouso no ombro de Logan. Ele olha para mim surpresa. Minha perna, eu falo, com os dentes cerrados. Eu não consigo mais andar. Põe o seu braço sobre o meu ombro, ele diz. Eu faço e ele se inclina, coloca sua mão sobre as minhas costas e me segura com firmeza, me apoiando para me levantar. Andamos juntos e a dor melhora. Tenho vergonha, me sinto desconfortável. Eu não quero nunca depender de um cara ou de alguém, mas agora eu preciso realmente. Viramos à esquerda, andando sobre a estrutura que antes levava para a ponte, e viramos à direita, onde era a rua Pearl. Que estranho. Após toda essa jornada, de algum jeito acabamos no bairro onde cresci. É tão estranho estar aqui, de volta. No dia em que parti, eu jurei que jamais voltaria. Jamais. Eu tinha certeza que Manhattan seria destruída e nunca imaginei que o veria de novo. Andar de novo aqui, por essas ruas estreitas e de paralelepípedos, esses velhos distritos históricos, uma vez cheios de turistas, com tudo o que eu conhecia, é o mais doloroso que tudo. Memórias me inundam, lugares onde a cada esquina Bree e eu brincávamos. Sou invadida por lembranças dos tempos em que passavam com mamãe e papai aqui.
quando eles ainda eram felizes um com o outro. Nosso apartamento ficava no distrito das compras, em cima das lojas, em um pequeno prédio antigo. Eu não gostava de todo aquele agito, aquelas noites de sábado que pareciam nunca acabar, quando as pessoas falavam e fumavam debaixo da janela do meu quarto às 5 horas da manhã. Agora, eu faria tudo por aquele barulho, aquela atividade. Eu daria qualquer coisa para poder cruzar a rua e ir à cafeteria, pedir um café da manhã também. Sinto uma pontada de fome ao pensar nisso. O destino quis que eu passasse pela rua pela rua Walter, exatamente o quarteirão onde eu morava. Meu coração aperta quando percebo que vou passar pelo meu apartamento. Não consigo deixar de pensar se papai está olhando para baixo, me seguindo, me guiando. Talvez seja mamãe, se ela estiver morta. Talvez seja ela que esteja cuidando de mim. Talvez ela esteja me dando uma bronca, me reprimindo. Afinal, foi aqui que eu a abandonei, tantos anos atrás. Ela podia ter vindo comigo, mas ela não queria partir. E eu sabia disso. Mesmo assim, sinto que fiz o que tinha que fazer naquele tempo. Para mim, e o mais importante para Brie. Eu mais que deveria fazer. Perdão. O que mais eu deveria fazer? Sentar com ela e esperar por nossas mortes? Porém, não consigo deixar de notar a ironia nisso tudo. Todas as reviravoltas que a vida faz. Eu peguei Brie e fugi para ficarmos seguras, mas agora ela foi capturada e volta para cá, onde começamos, e eu possivelmente jamais a pegarei de volta. Da mesma maneira que sinto agora, não consigo me imaginar sobrevivendo a mais algumas das horas. Então, bem a nossa partida... Perdão. Então, que bem a nossa partida nos trouxe, afinal de contas. Se eu tivesse apenas ficado com mamãe, pelo menos nós teríamos morrido todas juntas em paz. Não passaríamos pelas longas e torturantes noites de fome. Talvez mamãe tivesse certo o tempo inteiro. Passamos pelo prédio do nosso apartamento e eu me preparo, pensando em como ele deve estar agora. Sei que é ridículo, mas uma parte de mim se pergunta se mamãe ainda está lá, sentada na janela esperando. Meu antigo prédio é agora uma grande pilha de escombros coberto de neve. Matos cresciam entre as pedras e parecem que ele desmoronou há muito tempo. Sinto que alguém me deu um soco no estômago. Minha casa está destruída. Minha mãe realmente se foi. Que foi? Logan pergunta. Eu paro. Estou de pé aqui olhando. Abaixo minha cabeça, seguro seu ombro e sigo em frente. Nada. Eu respondo. Continuamos pelo coração do distrito das compras do South Street Seaport. Lembro-me de sentar aqui, olhar os brilhantes paralelepípedos, as lojas caras, sentindo como se eu estivesse no lugar mais charmoso do mundo. Um lugar imune a mudanças. Agora não vejo nada a não ser devastação. Não há placas, nada que indique o que era aqui antes. Viramos à esquerda a Fulton e à distância vejo a zona costeira. Já é hora do crepúsculo. Nuvens grossas cinzentas se juntam no horizonte e eu finalmente tenho uma onda de esperança quando vejo a água, alguns blocos à nossa frente. Os rastros do ônibus seguem esse caminho, terminando no cais. Conseguimos. Andamos mais rápido e eu sinto uma descarga de adrenalina quando me pergunto se Brie ainda está lá no pier. Eu, subconscientemente, procuro em meu cinto por armas até me lembrar que não tenho mais nenhuma. Não importa. Se ela estiver lá, vou achar um jeito de resgatá-la. Andamos pelo pier de madeira no porto, antes cheio de turistas e agora desolado. Os navios gigantes históricos ainda estão lá, flutuando nas águas, mas agora são apenas carcaças vazias. Ao final do cais eu vejo o ônibus. Corro em direção a ele, meu coração acelerado, esperando que Brie esteja, de algum jeito, ainda nele. Mas é claro que o ônibus foi descarregado há muito tempo. Eu alcanço a lateral do ônibus e encontro vazio. Verifico a neve e vejo os rastros das garotas descerem por uma rampa para o barco. Eu olho para a água e ao longe vejo um grande barco enferrujado, talvez a uns 6 metros de distância, parado na Ilha dos Governadores. Uma fila de garotas está se retirando. Brie está entre elas e eu posso sentir isso. Sinto uma onda de determinação, mas também sem esperanças. Nós perdemos o barco. Estamos muito atrasados. Há um barco de manhã, Logan fala. No amanhecer, sempre há uma vez por dia. Só precisamos esperar por ele e conseguir abrigo para passar essa noite.
Se vocês conseguirem sobreviver essa noite, uma voz estranha fala atrás de nós. Nos viramos, parados, a uns 3 metros de distância, há um grupo de 12 pessoas vestidas de farda militares de cor amarela. No centro está a pessoa que parece ser o líder deles. Sua cara está derretida, distorcida, assim como todos os rostos dos outros. Ele parece ainda pior que as biovítimas, se é que isso é possível. Talvez seja por viver na zona radioativa. De algum jeito ele conseguiu se aproximar sigilosamente de nós. Estamos em menor número e não podemos competir não podemos competir com as armas que eles levam em seus cintos e as que estão em suas mãos. Não temos chances. Vocês estão em nosso território agora. Ele continua. Por que nós não deveríamos matá-los? Por favor, eu suplico. Os comerciantes de escravos levaram minha irmã e eu preciso pegá-la de volta. Nós não gostamos de comerciantes de escravos mais do que vocês. Eles passam aqui de ônibus como se fosse o território deles. É meu território, ele grita, sua face distorcida, seus olhos saltando. Você me ouviu? É meu. Eu o encaro com o som da sua voz, tão distorcida de raiva. Eu encolho com o som da sua voz, tão distorcida de raiva. Estou delirando de exaustão, com dor e mal consigo ficar em pé. Ele dá um passo em nossa direção. Eu imagino que ele vá nos atacar, mas antes que eu possa finalizar o meu pensamento, meu mundo começa a girar. Girar, e de novo, de novo, de novo, e antes que eu percebo, caio, e então tudo fica escuro. Capítulo 29. Abro os meus olhos com esforço. Não tenho certeza se estou vivo ou morto, mas se estiver viva, eu não sabia se era possível sentir isso. Cada músculo do meu corpo está pegando fogo. Estou tremendo e nunca senti tanto frio em minha vida. E ao mesmo tempo, estou ardendo. Um suor gelado desce através do meu pescoço. Meu cabelo está grudado ao lado do meu rosto. Cada junto do meu corpo dói, mais do que eu posso descrever. É como a pior febre que eu já tive 100 vezes. O epicentro da dor é minha panturrilha. Ela lateja e parece do tamanho de uma bola de beisebol. A dor é tão intensa que fecho os meus olhos, aperto minha mandíbula e rezo silenciosamente para que alguém corte ela fora. Olho em minha volta e vejo que estou deitado em um chão de cimento, no andar de cima de um depósito abandonado. A parede está cheia de grades e janelas de fábricas. A maioria dos vidros está quebrada. Brisas intermitentes de ar gelado invadem, junto com rajadas de neve, os flocos pousando sobre a sala. Através das janelas eu posso ver o céu da meia-noite. Uma lua cheia está baixa, na altura das nuvens. É a lua mais bela que eu já vi, enchendo o depósito com sua luz ambiente. Sinto uma mão frágil em meu ombro. Levanto meu queixo e consigo me virar para ali, consigo me virar um pouco. Ali, de joelhos, ao meu lado está Logan. Ele sorri. Não consigo imaginar quão mal eu devo estar. Sinto envergonhado por ele me ver assim, desse jeito. Você está viva, ele fala, e eu posso sentir alívio em sua voz. Penso tentando me lembrar do que aconteceu. Eu me lembro do porto, do pier. Sinto outra pontada de dor em minha perna e uma parte de mim deseja que Logan me deixasse simplesmente morrer. Ele segura minha panturrilha, preparando-a. Eles nos deram medicamentos, ele diz. Eles querem que você viva. Eles não gostam mais dos comerciantes de escravos do que de nós. Tento entender o que ele está falando, mas minha mente não está funcionando perfeitamente. Meus dentes estão batendo. É penicilina. Não sei se vai funcionar, nem se é autêntica, mas temos que tentar. Ele não precisava me contar. Sinto a dor se espalhando e sei que não há alternativa. Ele segura minha mão e eu a aperto. Ele se inclina sobre mim e insere a agulha diretamente na minha panturrilha. Um segundo depois, sinto a picada da injeção entrando em minha carne. Eu respiro fundo e aperto sua mão ainda mais forte. Quando Logan aperta a injeção, sinto o líquido entrando e ardendo. A dor vai além do que eu posso suportar, contra a minha vontade. Sinto o meu grito escoando pelo local. Assim que Logan remove a agulha, sinto outra lufada de ar gelado e neve esfriando o suor da minha testa. Tento respirar de novo. Eu olho para ele, quero agradecê-lo,
mas não consigo me controlar. Meus olhos estão pesados e se fecham sozinhos, e no momento volto a dormir. É verão, eu tenho 13 anos e Bri, 6. Nós pulamos de mãos dadas pelas ruas animadas do Seaport. Elas estão cheias de vida. Todos vão a um lado para o outro e eu e Bri corremos pelas ruas de paralelepípedos, rindo das pessoas engraçadas. Bri brinca um tipo de amarelinha nas rachaduras, meio que pulando a cada passo. Eu tento segui-la e ela ri histericamente disso, e ri mais alto quando corro atrás dela em volta de uma estátua. Atrás de nós, sorrindo de mãos dadas, estão meus pais. É uma das poucas vezes que consigo lembrar de vê-los felizes. É também uma das poucas vezes que eu consigo lembrar meus pais realmente presentes. Eles vão atrás de nós, nos olhando, e eu nunca me senti tão seguro em minha vida. O mundo é perfeito. Seremos sempre felizes como nesse momento. Bri encontra uma gangorra e fica eufórica. Vai diretamente nela e pula. Ela não hesita, sabendo que eu vou subir do outro lado para equilibrá-la. E é claro que vou. Ela é mais leve do que eu, e eu me asseguro de não sentar muito rapidamente para que ela possa se equilibrar em mim. Eu pisco, o tempo passou e não sei quando. Agora estamos em um parque, no meio do mar, em algum lugar. Nossos pais não estão presentes e estamos sozinhos. É pôr do sol. Empurre mais forte, Brooke, pede Bri. Bri está sentada em um balanço. Estico os meus braços e empurro. Ela vai cada vez mais alto, rindo muito mais. Finalmente ela pula, e depois vem correndo e me abraça, envolvendo suas mãozinhas em minhas coxas. Eu me ajoelho e dou um grande abraço. Ela se inclina para trás e olha para mim com um sorriso. Eu amo você, Brooke, ela diz, sorrindo. Eu também amo você, eu respondo. Você será minha irmã mais velha? Ela pergunta. Perdão. Você será sempre a minha irmã mais velha? Ela pergunta. Sempre. Promete? Prometo. Eu abro os meus olhos e pela primeira vez desde que me lembro, não sinto dor. É incrível. Sinto-me saudável de novo. A dor em minha perna desapareceu na maioria. O inchaço diminuiu do tamanho de uma bola de golfe. O remédio realmente funcionou. Minhas dores e sofrimentos também reduziram-se drasticamente, assim como a minha febre. Eu não sinto tanto frio, nem estou suando tanto. Recebi uma segunda chance para viver. Ainda está escuro. Eu não consigo enxergar a lua e me pergunto quanto tempo se passou. Logan ainda está sentado no meu lado. Ele me vê e reage imediatamente. Se aproxima de mim e passa um pano úmido em minha testa. Ele não está usando casaco e me cobriu com o seu. Sinto-me pesadíssima. Ele deve estar congelando. Sinto uma nova onda de agradecimento por ele. Me sinto mais próxima a ele do que nunca. Ele realmente deve se importar comigo. Gostaria de poder lhe falar o quanto sou grata. Mas agora minha mente está lenta. Não parece capaz de formar palavras. Ele se abaixa e põe uma mão atrás da minha cabeça e a levanta. Abra sua boca, ele diz gentilmente. Ele coloca 3 pílulas em minha língua e então verte a água engarrafada em minha boca. Minha garganta está tão seca que preciso de algumas tentativas para engolir. Mas finalmente elas descem. Levanto minha cabeça um pouco mais e tomo outro gole. É para a febre, ele fala. Eu me sinto melhor, eu falo com novas energias. Eu pego sua mão e aperto em agradecimento. Ele salvou minha vida. De novo. Olho para ele. Obrigada, eu digo, séria. Ele sorri de novo e de repente puxa sua mão de volta. Não tenho certeza de como interpretar isso. Ela não se importa tanto comigo quanto eu imagino. Ele só fez isso por... Perdão, gente. Ele não se importa tanto comigo como eu imagino. Ele só fez por obrigação? Ele se importa mesmo com outra pessoa? Será que ultrapassei os meus limites de alguma forma? Ou ele só é tímido, envergonhado? Pergunto-me por que isso incomoda tanto. De repente, cai a fichas. Eu tenho sentimentos por ele. Ele se abaixa e tira algo da mochila. Eles nos deram isso, ele fala. Ele tira um pedaço de fruta seca e entrega para mim. Eu o aceito maravilhado, sentindo fisgado pela fome. E quanto a você? Eu pergunto. Ele nega com a cabeça, como se fosse comer depois. Mas então, eu não irei comer.
Eu rasgo a minha metade e empurro um pedaço em sua mão. A contragosto ele aceita. Eu então devoro a minha. É possível que seja a melhor coisa que eu já comi. Tem gosto de cerejas. Ele sorri e come e então alcança sua mochila dela e tira 2 pistolas. Ele entrega uma para mim. Eu a olho impressionada. Completamente carregadas, ele diz. Eles devem mesmo de esses comerciantes de escravos, não é? Eu digo. Eles querem que você salve sua irmã e que a gente cause muitos danos, ele fala. A pistola é pesada em minhas mãos. É boa a sensação de ter uma arma novamente. Finalmente, não me sinto indefesa. Tenho a oportunidade de lutar e recuperar Bree. O próximo barco sai amanhã. Ele diz. Faltam algumas horas. Pronta para ir? Estarei nesse barco, mesmo que esteja morta, eu digo, e ele sorri. Ele examina sua própria arma e eu de repente sou tomado pelo desejo de saber mais sobre ele. Não quero me intrometer, mas ele é tão silencioso, tão enigmático. Eu me sinto cada vez mais e mais apegado a ele. Quero conhecê-lo melhor. Para onde você estava indo? Eu pergunto. Minha voz está rouca e minha garganta seca. Soou um pouco mais grosso do que eu gostaria. Ele olha para mim confuso. Se você tivesse escapado no começo, se você tivesse pegado aquele barco. Ele desvia o olhar e suspira. Um longo silêncio se segue, e depois de um tempo, pergunto-me se ele irá responder. Para qualquer lugar, ele finalmente diz. Bem longe daqui. Ele está escondendo algo. Não sei o porquê, mas eu sinto que ele é um tipo que tem plano concreto. Tem que haver um lugar, eu falo. Algum lugar que você tivesse em mente. Ele olha para o outro lado e depois de um longo silêncio, reluta, ele diz. Sim, tinha um. É óbvio, pelo seu tom de voz, que ele não esperava ser capaz de chegar a esse lugar agora. Após uma pausa, eu percebo que ele não irá contar. Não quero me intrometer, mas também quero saber. Onde? Ele pergunta. Onde? Eu pergunto. Ele desvia o olhar e eu posso ver que ele não quer me contar por algum motivo. Pergunto-me se talvez ele ainda não confie em mim, e então ele acaba falando. Supõe-se que sobrou uma cidade, um local seguro, intocado, onde tudo é perfeito. Comida e alimentos limitados. Pessoas vivem lá como se nunca tivesse guerras. Todos são saudáveis e o mundo está a salvo e estão a salvo do mundo. Ele olha para mim. É para lá que eu devia ir. Por um momento me pergunto se ele não está brincando comigo. Ele deve saber que isso soa impossível, infantil até. Não acredito que alguém tão maduro e responsável como ele acredite em um lugar assim, ou planejaria encontrá-lo. Parece um lugar de conto de fadas, eu digo, meio sorrido, esperando que ele diga que era apenas uma piada. Mas para minha surpresa ele franze a testa para mim. Eu sabia que não devia ter falado nada. Ele disse, parece magoado. Estou chocado com a sua reação. Ele realmente acredita nisso. Poxa, eu sinto muito, eu digo. Achei que fosse uma brincadeira. Ele olha para o outro lado envergonhado. É difícil para eu compreender. Eu desisti de pensar que ainda restou algo de bom nesse mundo há muito tempo. Não acredito que ele se prenda a essa crença. Ainda mais ele acima de todas as pessoas. Onde é? Eu finalmente pergunto. Que cidade é essa? Ele pausa por um longo tempo, como se decidisse se deveria me falar. Finalmente ele conta. É no Canadá. Fico sem palavras. Eu iria pegar o barco e levá-lo ao Hudson, rio acima, descobrir sozinho. Eu balanço minha cabeça. Bom, acho que todos nós deveríamos acreditar em algo, eu falo. No segundo que eu falo isso, me repreendo. Soou muito duro. Sempre foi o meu problema. Eu nunca fui capaz de falar as coisas certas. Posso ser muito grossa, muito crítica, assim como o papai. Quando fico nervosa, com vergonha ou com medo de falar o que realmente quero, especialmente com meninos, às vezes sai errado. O que eu queria falar, na verdade, era: eu acho incrível que você ainda acredite em algo. Eu também gostaria. Seus olhos escurecem e suas bochechas ficam coradas de vergonha. Quero consertar isso, mas já é tarde demais. O dano já está feito e eu estraguei tudo.
Tento rapidamente pensar em alguma coisa, qualquer coisa para mudar de assunto. Eu não sou boa em conversas. Nunca fui. E já é tarde demais para salvar isso de qualquer forma. Você perdeu alguém? Eu pergunto. Na guerra? Eu sou tão idiota. Que pergunta estúpida. Eu sempre fui de mal a pior. Ele respira profundamente aos poucos. Sinto que realmente o magoei. Ele morde seu lábio inferior e, por um momento, parece estar lutando contra as lágrimas. Depois de um silêncio interminável, ele fala. Todo mundo. Se eu acordar de manhã e ele tiver partido, eu não o culparia. Eu ficaria surpreso se ele ficasse por aqui. Claramente, eu simplesmente deveria ficar quieta e esperar o amanhecer. Mas há uma coisa ainda que quero saber, uma coisa que me está correndo por dentro. Não consigo evitar de pronunciar as palavras. Por que você me salvou? Eu pergunto. Ele me olha com intensidade, com olhos vermelhos e aos poucos desvia o olhar. Ele se vira e eu me pergunto se ele vai me responder. Um longo silêncio se segue. O vento assovia através das janelas vazias. Os flocos de neve caem no chão. Meus olhos ficam pesados e estou começando a cair no sono, indo e voltando à consciência. A última coisa que ouço antes dos meus olhos se fechem são as suas palavras. Elas são tão tênues e suaves que eu nem tenho certeza se ele realmente as pronunciou ou se eu apenas sonhei. Por que você me lembra alguém? Ele fala. Eu durmo e acordo durante as horas seguintes, parcialmente sonhando e parcialmente relembrando. Em um dos episódios, eu finalmente recordo o que aconteceu no dia em que deixamos a cidade. Por mais que eu quisesse esquecer, essa memória me invade. Quando encontrei Bree no beco, cercada por aqueles meninos, e eu joguei o coquetel Molotov, houve uma pequena explosão e em seguida gritos encheram o ar. Eu consegui atingir o líder e o garoto virou uma bola em chamas. Ele corria desesperado e os outros meninos tentavam apagá-lo. Eu não esperei. Em meio ao caos, eu corri pelo menino em chamas diretamente em direção a Bree. Eu agarrei pela mão e fugi deles, através de vielas e becos. Eles nos seguiram, mas nós conhecíamos as ruas melhores que ninguém. Cortamos caminhos pelos prédios, usamos portas ocultas, nos escondemos em lixões e atravessamos cercas. Em alguns quarteirões, nós os despistamos e voltamos ao nosso prédio. Foi a gota d'água. Eu estava determinado em deixar a cidade naquele dia e naquela hora. Não era mais seguro. Mamãe não enxergava isso, e então teríamos de ir sem ela. Entramos com pressa em nosso apartamento e eu corri direto para o quarto da mamãe. Estava sentada em sua cadeira favorita, olhando pela janela como sempre fazia, esperando papai voltar. Estamos partindo, eu falo, determinada. Aqui é perigoso demais agora. Bree quase foi morta. Olhe para ela. Está histérica. Mamãe olhou para Bree e depois para mim sem dizer uma palavra. Ele não vai retornar, eu falei. Aceite. Ele está morto. Mamãe se aproximou de mim e me deu um tapa. Fiquei assustada. Até hoje me lembro como ardeu. Jamais fale uma dessas coisas, ela disse rispidamente. Eu apertei meus olhos, furiosa por ela ter batido em mim. Um tapa não perdoaria, eu não perdoaria nunca. Tudo bem, eu respondo fervendo. Você pode viver a sua fantasia o quanto quiser. Se não vir, não precisa. Nós estamos indo. Estou indo para as montanhas e vou levar Bree comigo. Ela bufou de volta, desdenhando. Isso é ridículo. Todas as pontes estão bloqueadas. Vou pegar um barco, respondi preparada. Conheço alguém que irá nos levar. Ele tem um barco a motor e vai nos levar até o Hudson. E como é que você pagaria isso? Ela pergunta, para mim, com sua voz fria. Eu hesito, me sinto culpada. Eu troquei meu relógio de ouro. Ela apertou os olhos para mim. Você quis dizer que trocou o relógio de papai. Perdão. Eu troquei meu relógio de ouro. Ela apertou os olhos para mim. Você quis dizer que o relógio de seu pai você trocou. Ela alfinetou. Ele me deu, eu corrigi. E eu tenho certeza de que ele não ia querer que eu fizesse um bom uso dele. Ela desviou o olhar para mim, irritada, olhando de volta para a janela.
Você não entende. Eu continuei. Em algumas semanas essa cidade vai ser destruída e não há mais lugar seguro. Essa é a nossa última chance de fugir. E como seu pai irá sentir quando voltar e perceber que fomos embora? Quando ele descobrir que nós o abandonamos? Ela fala. Eu olho para minha mãe incrédula. Ela ainda estava perdida em sua fantasia. Ele nos deixou, eu cuspo. Ele se voluntariou para essa guerra idiota. Ninguém pediu para que ele fosse. Ele não vai voltar. E isso é exatamente o que ele gostaria que nós fizéssemos. Ele ia querer que a gente sobrevivesse. Não que a gente ficasse sentado em um apartamento estúpido esperando por nossa morte. Mamãe lentamente se vira e olha para mim com seus olhos frios, cinzentos como metal. Ela tinha essa terrível determinação, a mesma que eu tenho. Às vezes eu me odeio por ser tão parecido com ela. Eu podia ver em seus olhos naquele momento que ela jamais desistiria. Ela tinha colocado em sua cabeça que esperar era a coisa certa a se fazer. E uma vez que ela colocasse algo em sua cabeça, seria impossível convencê-la do contrário. Mas na minha visão, sua lealdade estava no lugar errado. Ela devia a nós, suas filhas, e não ao homem que estava devotado mais a lutar do que pela sua própria família. Se você deixar seu pai, vá em frente. Eu não vou. Quando os meus planos falharem e você não conseguir subir o rio, vocês podem voltar. Estarei aqui. Eu não esperei nem mais um segundo. Peguei a mão de Bree e me virei e fui desfilando com ela até a porta. Bree estava chorando. Eu sabia que tinha que sair rápido. Eu parei uma última vez diante da porta. Você está cometendo erro, eu disse. Mas ela nem se importou em olhar para trás, em dizer adeus. E eu sei que ela jamais o faria. Eu abri a porta e fechei tudo atrás de mim. Foi a última vez que vi mamãe viva.